Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês que estão conosco também na transmissão. Que Deus seja gracioso, ou continue sendo gracioso com vocês. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, só o versículo 16. Queria que você ficasse de pé mais uma vez, já que a gente vai ficar tanto tempo sentado, se você puder. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos continuar essa série. Capítulo 5, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. É tão curtinho que, se você ainda não decorou esse versículo, vai sair hoje não só com esse versículo decorado, mas também que Deus fale ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, estejam sempre alegres. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rogamos a Ti pelos méritos de Jesus, que o Senhor se apiede de nós aqui neste momento, e que o Senhor fale, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos direcione à verdadeira alegria, que o Senhor acenda em nós, talvez uma alegria que esteve outrora presente, mas que agora está amortecida, Senhor. E que os Teus méritos, que a Tua obra, que tudo aquilo que Tu és para nós, possa transformar a nossa vida em uma vida de fato abundante e alegre na Tua presença. É assim que eu oro, confiando no Senhor e somente no Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém. Posso sentar, meus irmãos? Como eu falei, a gente vem expondo essa carta, se você já estava aqui nas outras exposições. Se você não estava, ou se você estava, eu vou retomar um pouquinho antes, para a gente poder entender o raciocínio de Paulo, de forma bem breve, para que a gente possa dar continuidade. Nós vimos, nas mensagens anteriores, que no capítulo 4 desta carta, Paulo começa então a sua parte prática. Ele começa a falar ou a instruir a igreja de forma mais prática sobre diversos assuntos. Como é costume de Paulo nas suas cartas, ele tem uma parte doutrinária, uma parte teológica e depois uma parte prática. É costume dos escritos de Paulo. E antes dessa mudança, ele faz uma oração, que foi feita nessa carta no final do capítulo 3, e ele entra no capítulo 4 para começar a falar de forma prática. E o que é que ele falou, para que a gente possa se situar? No início do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, Paulo vai dizer para os irmãos: olha, a vontade de Deus para a vida de vocês é a santidade. Vocês precisam, e é a obrigação de vocês viver de santidade. E o contexto que ele fala aqui é em relação à sexualidade. Ele diz: vocês têm que se abster de todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. E ele continua no capítulo 4, do verso 9 ao 12, dizendo que a santidade deve ser não somente na área da sexualidade, mas também na relação que nós temos uns para com os outros. Nós devemos amar uns aos outros e devemos nos portar com dignidade para as pessoas que são fora do nosso convívio da igreja. E ele fala isso do 9 ao versículo 12 do capítulo 4. Ele entra então no versículo 13, e do versículo 13 do capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 11, ele vai responder algumas perguntas para aqueles irmãos a respeito de um tema: a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Aqueles irmãos tinham dúvidas, questionamentos sobre como Jesus voltaria, como seria essa segunda vinda. E ele vai responder então do capítulo 4, do verso 13 ao final do capítulo 4, que é o verso 18, uma dúvida que era: Paulo, a pergunta dos irmãos provavelmente foi essa: Paulo, quando Jesus voltar pela segunda vez, os que estiverem mortos, os que já morreram em Cristo, vão ter alguma desvantagem em relação às pessoas que estão vivas quando ele voltar? Aí Paulo vai dizer: não vai ter nenhuma desvantagem. E nós vimos isso na mensagem. Porque todos serão
arrebatados, todos serão transformados e reinarão com Cristo. Então, Paulo entra no capítulo 5, do verso 1 ao 3, ele continua falando da segunda vinda de Cristo. Só que ele vai responder uma outra pergunta, que é: Paulo, quando é que Jesus vai voltar? Ele responde isso no capítulo 5, do verso 1 ao 3. E Paulo diz assim: ninguém sabe. Essa vinda de Cristo vai ser como um ladrão da noite. A gente viu isso há 2 mensagens atrás. Vocês não precisam se preocupar com isso. Ele vai ser como um ladrão da noite, ninguém sabe. E a terceira pergunta em relação a isso está no capítulo 5, do verso 4 ao verso 11. Provavelmente os irmãos perguntaram para Paulo: Paulo, quando Cristo voltar, nós que somos dele, existe alguma forma de Cristo nos pegar desprevenidos com essa volta dele? Será que a gente vai ser pego de surpresa? Será que pode acontecer alguma coisa nessa volta de Cristo? E Paulo diz: não, porque vocês não estão mais em trevas. Vocês não estão em trevas, não precisam se preocupar, não fiquem com a cabeça achando que essa vinda de Cristo vai pegar vocês de surpresa. Porque se por um lado ninguém sabe a volta de Cristo, o retorno, quando será isso? Por outro lado, aqueles que esperam por isso não vão ser pegos de surpresa, porque a gente sabe que ele vai voltar. Então Paulo responde isso do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 5. Então ele entra no versículo 12, que foi o alvo da mensagem passada, da reflexão passada, e do capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 22, Paulo vai tratar de alguns temas, na verdade, e alguns imperativos para a igreja, ou seja, ele vai dar ordens, literalmente, para a igreja. E essas ordens, esses mandamentos para a igreja de Tessalônica, uma boa parte dos estudiosos vai definir em 2 classes, digamos assim. Em primeiro lugar, do verso 12 ao verso 15, Paulo vai falar como deve ser, ou falou como deve ser a nossa atitude em relação aos irmãos da igreja e em relação à liderança. Nós vimos isso na mensagem passada. Paulo diz: olha, vocês têm que tratar com apreço aqueles que estão à frente do rebanho. Vocês têm que amá-los, vocês têm que olhar para as obras que eles fizeram e glorificar a Deus com isso. Vocês têm que viver em paz uns com os outros. E vocês também precisam pastorear uns aos outros. E nós falamos isso na mensagem passada. A função de consolar os irmãos, de exortar os irmãos, de ajudar, de estar junto, não é só da liderança. A função é sua. A função é minha. Nós devemos pastorear uns aos outros, não só a liderança. E Paulo fala então do verso 12 ao 15, essa nossa relação ou a nossa atitude para com os irmãos e para com a liderança. E do verso 16, que é o que nós vamos estudar agora, até o verso 22, Paulo vai falar de uma atitude que nós temos que ter diante de Deus. Atitude que nós devemos ter diante de Deus. E principalmente os 3 primeiros versículos, a partir do verso 16, ou seja, 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, todo mundo já escutou essas passagens. Com certeza você já escutou. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Essas 3 estão entrelaçadas. E aqui são ordenanças, são imperativos para a nossa vida. Meus irmãos, isso aqui é tão profundo, tão urgente, e tem tanta coisa para que a gente possa refletir, que eu não consigo passar nem de um versículo. Esse regozijai-vos sempre traz tantas lições para nós, que quando eu estava estudando e meditando no texto, eu disse: eu não tenho condições de ir para o verso seguinte, em uma mensagem, porque tem muita coisa para nós aqui, tem muita reflexão sobre isso. Com certeza você já ouviu falar, o crente tem que se alegrar, o crente tem que viver uma vida feliz, nós temos que estar sempre alegres. Com certeza você já ouviu isso. E com certeza você deve, assim como eu, deve ter parado para pensar e, como assim? Como ter uma vida feliz? Como é que eu me alegro sempre? Você já parou para pensar sobre isso? Porque se a Escritura diz, e se é uma ordem de Deus para nós, como a gente crê, nós devemos seguir isso aqui. Mas como? Como se alegrar sempre? E é exatamente esse versículo que nós vamos meditar nessa noite. E eu rogo ao Senhor que você lute
contra pensamentos externos, contra outras coisas que possam vir na sua mente, para arrebatar a palavra do seu coração, e que Deus possa realmente tratar o nosso coração esta noite. E a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, nesse regozijai-vos sempre, para iniciar, é por que Paulo escreveu isso aqui. Por que ele pede à igreja de Tessalônica para que eles se alegrem sempre, ou regozijai-vos sempre? Por que ele faz isso? E a gente precisa entender para que isso tenha uma aplicação para a nossa vida. E existem pelo menos duas razões, analisando a carta, do porquê que Paulo escreve isso aqui. De cara, se você parar um pouquinho e meditar sobre isso, você vai chegar à seguinte conclusão: Paulo escreveu para aqueles irmãos se alegrarem, porque eles estavam tristes. É a lógica do texto, né? Ou não necessariamente estavam tristes, mas eles estavam sendo tentados a estar tristes. Mas por quê? E o primeiro ponto aqui é que, provavelmente, eles estavam tristes, estavam sendo tentados a ficar tristes por causa da tribulação. A tribulação que estava vindo sobre eles. Paulo, como nós vimos lá em Atos 17, Paulo pregou naquela igreja, passou pelo menos 3 semanas e foi no meio de muita tribulação. E Paulo saiu daquela igreja, ele continuou sua segunda viagem missionária, mas aquela igreja continuou passando por tribulação. E um detalhe interessante, nós vamos ver, eu vou para um lado e para o outro nessa carta, para que a gente possa consultar várias coisas que Paulo já falou nessa carta. E o interessante, irmãos, é que provavelmente aqueles irmãos estavam, ou em algum dado momento, eles eram felizes, eles estavam felizes. E eu queria convidar você a abrir, voltar um pouquinho as páginas, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Olha o que Paulo diz. Aquela igreja, em meio àquela pregação de Paulo, ao ministério de Paulo, ela estava feliz em meio às tribulações, no início. Olha o que a palavra diz. Paulo: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha só. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito. Ou seja, aquela igreja recebeu a palavra de Deus e tinha alegria. Só que as tribulações que ela estava passando, provavelmente estavam tentando essa igreja a perder essa alegria. E assim é conosco. Talvez você que está aqui ou você que está em casa, que está vendo essa mensagem, talvez 1 ano depois, 2 anos depois, a gente não sabe, mas talvez a alegria que você tinha em Cristo, em um momento, ela existiu e agora, por causa das tribulações, ela está sendo escoada, digamos assim. E talvez por isso Paulo escreveu: alegrem-se sempre. A segunda razão do porquê, talvez Paulo ter escrito isso aqui, é que, como nós vimos no capítulo 4, existia um questionamento daquela igreja em relação à segunda vinda de Cristo. Eles tinham medo que aquelas pessoas que morreram em Cristo tivessem alguma desvantagem em relação aos vivos. Então, Paulo diz: alegrem-se sempre. Eles estavam sendo tentados a dizer: não, tal pessoa morreu, eu não sei o que vai acontecer com ela, se vai ter alguma desvantagem em relação às outras pessoas que estão vivas, eu não sei. Paulo, talvez ele estivesse angustiado, as pessoas, a igreja estivesse angustiada, e Paulo diz: alegrem-se sempre, alegrem-se no Senhor. Essa provavelmente foi a razão de Paulo ter escrito isso aqui. E outra pergunta que fica para nós, para que a gente possa entender o texto, é: o que é alegria para Paulo? Essa é outra pergunta que precisa ser respondida. O que é alegria? Quando Paulo diz aqui, alegrai-vos, ou regozijai-vos, que é a mesma coisa, pode ser traduzido também, o que Paulo quer dizer com isso? O que é alegria? E dentro das cartas de Paulo, e de Tessalonicenses e dos outros escritos de Paulo, a gente tem algumas dicas ou algumas pistas do que é alegria para Paulo. E alguma coisa sobre essa alegria é que essa alegria que Paulo está mandando a igreja ter aqui é uma alegria
que não depende das circunstâncias. É uma alegria que não depende das circunstâncias. E por que a gente sabe disso? Em vários momentos, quando Paulo escreve, por exemplo, em Filipenses, a gente vai voltar para Filipenses em um momento aqui, mas em Filipenses, Paulo escreve, é a carta que a gente chama a carta da alegria, e a gente sabe que Paulo estava preso quando escreveu. Aqui, Paulo, os irmãos estavam passando por tribulação, e Paulo diz: alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Então, a alegria que Paulo está dizendo aqui, é uma alegria que não depende da circunstância. Não depende da circunstância. Geralmente, eu oro a Deus para que Deus já comece a abrir o seu entendimento daqui. Olha só, geralmente, a alegria do ser humano, aquele que não foi regenerado, naturalmente, você pode pensar nisso na sua própria vida, a alegria, ela está condicionada, para aquele que não foi regenerado, a alegria está condicionada a uma situação. Concordam comigo? Ou seja, eu passo em um bom concurso, minha esposa vai ser mãe, um exemplo, vai ter outro filho, ou eu fui promovido no emprego, ou Deus me livrou de uma situação muito difícil, e você se alegra com aquela circunstância. É o normal do ser humano. A alegria, prestem bem atenção nisso, a alegria condicionada a uma circunstância. Eu estou bem, estou alegre. Eu estou com estou com as minhas contas em dia, eu estou alegre. Eu estou bem com a minha família, eu estou alegre. Eu estou progredindo no meu emprego, eu estou alegre. Só que a alegria que Paulo está dizendo aqui, não é essa alegria condicionada, não é uma alegria que depende das circunstâncias. Como o reverendo Hernandes diz, é uma alegria ultra circunstancial. Por causa das razões que eu falei aqui. Primeiro lugar. Segundo lugar, é que essa alegria que Paulo está falando aqui, e talvez esse tenha sido o ponto que Deus mais falou ao meu coração em relação a essa palavra de alegria, ou a essa ordenança, esse mandamento que Paulo dá aqui, alegrai-vos. É que a alegria que Paulo está mandando a igreja ter, ordenando a igreja, é uma alegria que não exclui a aflição junto. Veja bem, o que Paulo está dizendo aqui não é simplesmente estejam alegres e não tenham nenhuma preocupação. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. E o argumento que a Escritura nos dá para pensar nisso está lá em 2 Coríntios. Eu quero que você abra 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos ler do verso 4 ao 10. Preste bem atenção. Paulo está falando aqui sobre o seu ministério, sobre as lutas que ele passa no ministério, digamos assim. Olha só o que é que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Do 4 ao 10. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na minha paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, olha só o que ele passava, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Preste atenção agora. Por honra e por desonra, por infâmia e por fama, e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Olha o raciocínio dele. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, preste atenção nisso aqui, entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que essa alegria que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses 5,17, é uma alegria que não exclui a situação, não exclui a aflição. Não é que ele diz assim, irmã Maria, alegre-se no Senhor e esqueça todos os problemas que você tem, porque a alegria do Senhor, ela
vai fazer com que você não tenha problema nenhum. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. E isso é importante demais que você saiba. Porque existe aqui, meus irmãos, uma junção de uma aflição junto com a alegria. E é isso que você passa. É isso que eu passo. É isso que você passa todos os dias. Você não adianta. Se eu chegar aqui, como a gente já ouviu várias pregações sobre esse texto, dizer assim, olha, alegre-se no Senhor. O crente não pode viver triste. O crente não pode estar angustiado. Pode e vai. Pode e vai. Só que a diferença é que o mandamento, a ordenança aqui é que com essa tristeza exista uma alegria junto dessa tristeza, que seja superior a essa angústia. Paulo diz aqui, entristecidos, mas sempre alegres. Sempre alegres. Entristecidos. Paulo estava entristecido, mas ele estava alegre. Entristecido, mas estava alegre. É um paradoxo. Como é que eu posso estar alegre e posso estar triste ao mesmo tempo? Esse é o ponto do texto. Não é simplesmente alegrem-se. Sim, mas como é que fica isso na vida prática? Eu tenho tristeza. Você tem tristeza. Você tem angústia. Você tem dilemas. Você tem situações difíceis. Mas essa alegria que Paulo está ordenando aqui, ela não descarta isso. Ela vai coexistir com essa tristeza. Só que ela vai ser maior. É isso que a gente vai ver aqui. Ela vai ser maior. Ela vai ser maior que essa tristeza. Ela vai sucumbir a essa tristeza. Se por um lado você está triste, angustiado, desanimado, por outro lado, você está alegre. Você está feliz. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? É possível. E nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. A terceira coisa que eu queria mostrar para os irmãos em relação a essa alegria, é que, em primeiro lugar, essa alegria não depende das circunstâncias. A alegria que Paulo está mandando a gente ter aqui, ela não depende de circunstâncias. A alegria, ela existe junto com as circunstâncias adversas. E a terceira coisa é que existe algo implícito aqui nessa alegria, que Paulo não coloca nesse versículo, mas coloca em outro lugar. E eu quero que você abra agora em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Texto por demais conhecido dos irmãos. O texto diz assim, a parte A, alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui está o ponto. Apesar de Paulo não ter colocado o no Senhor, lá no texto que nós lemos, em 1 Tessalonicenses 5,16, o que está implícito é que essa alegria, esse regozijo, essa palavra no original significa alegria exultante. Essa alegria sempre, ou seja, em cada circunstância, ela tem que ser em uma pessoa, em Jesus. Essa é a nossa alegria. Apesar de não estar aqui, mas é o que Paulo está querendo dizer, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Em meio à sua angústia, em meio à sua tribulação, que eu não tenho ideia de qual é. Eu sei a minha. Mas o que Deus diz é, alegrem-se sempre no Senhor. Sempre no Senhor. Por isso que o tema da palavra da ministração é Cristo, a fonte da nossa alegria. Então, vamos lá. Só recapitulando. A alegria que Paulo está dizendo aqui é uma alegria que não depende da circunstância, certo? É uma alegria que existe junto da angústia, ela não descarta a nossa angústia, mas ela está junto ali da nossa angústia, e essa alegria tem como base Cristo. Tem como base Cristo. Aí a pergunta que vai ficar para você e que ficaria para mim, se eu terminasse agora, seria, eu entendi, presbítero, eu entendi o que você quis dizer, mas como gozar dessa alegria? Como? Será que o que a Escritura diz aqui é uma verdade para nós? Será que é possível
E a palavra sempre aqui significa em cada circunstância. Será que em cada circunstância da nossa vida é possível viver essa alegria? Mesmo com a angústia do lado, vocês estão conseguindo contemplar? Eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu estou atribulado com essa circunstância. Mas será que é possível, em meio a essa tribulação aqui, uma alegria que coexiste com ela, que é muito superior que ela, e que, mesmo existindo juntas, por um lado eu estou triste, angustiado com aquela situação, mas por outro lado eu estou extremamente alegre. É possível? É possível, meus irmãos. E eu digo para você que essa é uma das coisas que mais movem, ou a coisa que mais move a nossa vida. Nós somos movidos por alegria. A gente faz aquilo que alegra mais o nosso coração. Sempre nós vamos ser inclinados àquilo que nos alegra mais. Por que as pessoas fazem determinadas coisas? Porque aquilo ali traz alegria para eles. Aquilo ali traz satisfação, mesmo que seja uma satisfação momentânea, uma satisfação sem base, uma satisfação efêmera, mas traz uma certa satisfação para ele. Mas essa alegria e essa satisfação que Paulo está dizendo aqui, ela tem uma base muito sólida, que não depende de nenhuma circunstância. Como vocês conseguem, ou como é que a gente consegue olhar para uma situação de santos que viveram, homens de Deus que viveram na história, que passaram por tantas tribulações, e eles diziam, eu sou feliz em Cristo, como esse hino que nós cantamos, porque a base é muito sólida. E eu quero pensar com os irmãos aqui em 3 coisas, ou 3 atitudes, ou 3 pensamentos que nós devemos ter, para que essa alegria, de fato, faça parte da nossa vida. Meus irmãos, isso é tão oportuno para nós, isso é tão prático. Sabe por quê? Pensa numa circunstância adversa que você está vivendo. Pensa nela aí. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Nós estamos passando por uma situação em que nosso filho ele não vai para a escola, não está conseguindo ir para a escola porque ele precisa de um terapeuta junto dele, e o plano de saúde ele cortou esse terapeuta, enfim, está na justiça, e não está, só que ele já está sem ir para a escola, já faz umas 3 semanas, então quem me conhece, sabe, conhece a nossa família, sabe como é difícil interromper o tratamento, toda a logística que a gente tem, e isso realmente tem angustiado o nosso coração. Só que a pergunta e o ponto aqui é que quando eu olho para essa circunstância, e você com a sua, não estou dizendo que a minha tribulação aqui é maior do que a sua, cada um sabe das suas lutas. Agora, quando eu coloco essa circunstância, e eu coloco essa alegria que Paulo está dizendo aqui, que é possível e que não é uma opção, mas é uma ordenança do Senhor, eu tenho a possibilidade, eu tenho esse prazer de poder, mesmo em meio a essa angústia, essa tribulação, essa dificuldade que eu estou vivendo, ter alegria em Cristo, com essa base. E eu quero pensar com os irmãos em 3 coisas. A primeira sabe como é que você tem essa alegria? Ou sabe como é que você desfruta dessa alegria que não depende das circunstâncias? Pode acontecer o que acontecer com você, mas essa base, ela nunca vai ser alterada. Sabe como? Em primeiro lugar, pensando, meditando, orando, mergulhando naquilo que Cristo fez por você na cruz. Esse é o primeiro ponto. E como é que a gente vê isso? Na primeira carta lá, aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10, capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
Eu estou falando aqui, essa possibilidade dessa alegria que não depende de circunstância, é só para aqueles que realmente já nasceram de novo. E é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, meu irmão, mergulhe nisso, viva isso, repita isso para você. Cristo morreu por você. Isso foi uma obra que já foi feita. Primeira coisa, meditar naquilo que Cristo já fez por nós, que foi a salvação. E Paulo está relatando aqui, nesse texto que nós lemos, que os tessalonicenses, eles deixaram os ídolos, eles se converteram a Deus, e eles estão aguardando a Jesus, que os livra da ira vindoura. Coloque, vamos ser bem prático aqui, coloque a circunstância que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, ela não vai sumir, ela vai continuar ali, mas experimente, não só uma vez nem duas, mas repita para você mesmo, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim, Jesus pagou pelos meus pecados, Jesus morreu por um pecador como eu. Repita isso para você, fale ao seu coração. Se ele não está respondendo, se o seu coração simplesmente está duro a essa verdade, fale de novo. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Ele mudou minha história, Ele transformou minha vida. Meus irmãos, naturalmente, nós, mesmo crentes, essa verdade não vai fazer, não vai ecoar nos cantos do nosso coração. Então você precisa repetir, o seu coração é enganoso, meus irmãos. Essa verdade, ela é suficiente para trazer alegria para o nosso coração. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Sabe o que é que você merecia? Sabe o que eu merecia? Eu merecia o inferno, meus irmãos. Eu merecia muito mais do que a tribulação que eu estou passando. Você merecia muito mais que a tribulação que você está passando. Mas Jesus morreu por você. Então, para você gozar dessa alegria, desse mandamento aqui que Paulo está dizendo, regozijai-vos sempre. Você precisa meditar, você precisa se apropriar, você precisa repetir para o seu coração, Jesus morreu por mim, Ele me livrou da ira. E se isso, preste bem atenção nisso que eu vou dizer agora, se isso não causa alegria no seu coração, se isso não mexe com o seu coração, como eu falei, fale com o seu coração e diga, aponte isso, repita, medite sobre isso. Não se encha de outras coisas, até que o seu coração, ele comece a se amolecer por essa verdade. E talvez, como já aconteceu com a minha vida, preste bem atenção nisso, talvez o seu coração não responda com alegria a essa verdade, por causa de tantos e tantos pecados que estão nele. Preste muita atenção nisso aqui. Mesmo depois de salvos, regenerados, o pecado, ele tem essa função, que eu vou chamar de função, mas a ideia do pecado é, eu tenho uma figura belíssima, que é a figura da minha salvação em Cristo. Cristo me salvou, me regenerou, me deu nova vida. Só que o pecado, ele coloca como se uma fumaça na frente. E você olha para isso e não sente nada. Como eu já olhei para a minha própria vida. Ah, Jesus me salvou, mas Ele não salvou todo mundo? Ele não salvou outras pessoas? Não, a gente sabe. Ele salvou os eleitos. Aí você diz assim, certo, mas salvou muita gente. Ah, Ele me salvou. Meus irmãos, essa verdade é suficiente para trazer alegria ao nosso coração. Se isso está acontecendo na sua vida, sonde o seu coração. Peça a Deus graça. Seu coração é extremamente enganoso. Você pode estar com tantas crostas de pecado no seu coração que você não se alegra nisso. Você não se alegra nisso. E essa é a primeira verdade. Se você quer viver essa vida de alegria, que a Escritura não só ordena, mas ela dá esse privilégio para nós, fale ao seu coração o que Cristo fez por você. E se Ele não responder, fique lá, até que Ele responda, até que Ele se amoleça pela graça de Deus, e você se alegre nisso.
Não tem coisa pior, meus queridos. E eu não sei se essa é a sua situação, que está me assistindo, ou se você que está aqui. Não tem coisa pior para o crente, para aquele que foi regenerado, para aquele que teve o coração transformado, ser exposto, ou estar exposto a essa verdade bendita, e não sentir nada. Não tem coisa pior do que isso. Para o incrédulo, não tem problema, ele não vai sentir nada mesmo. Mas nós, não foi para isso que Deus nos salvou. Aí eu reitero a vida que as pessoas dizem, o crente de fato, nasceu de novo, foi regenerado para uma vida de alegria, não sem dificuldades. Vai ter muita luta, muita tribulação, mas com essa tribulação vai vir essa alegria coexistindo, as duas ali, só que é uma alegria muito maior do que a tribulação. Você quer experimentar essa alegria? Meus irmãos, eu oro por isso todos os dias. Sabe por quê? Porque sem essa alegria, eu vou vir aqui só cumprir um papel. E você também. Vai vir aqui só cumprir um papel. Vai levantar quando mandarem levantar, vai sentar quando não mandarem sentar, vai fechar seus olhos porque estão mandando fechar seus olhos, ou você nunca fez isso? Eu já fiz. Agora, sabe por que eu fiz isso? Sabe por que nas vezes que eu fiz isso? É porque o meu coração não está alegre, meu coração não desfruta dessa alegria, porque se ele desfrutasse dessa alegria, ao olhar para essa cruz aqui, eu me derramaria em prantos. Por quê? Pelo que Cristo fez por mim. Pelo que Cristo fez por mim. Então, meus irmãos, todos nós desejamos ser felizes. Essa é a máxima da humanidade. Mas nós, cristãos, temos uma felicidade que não depende da circunstância. Ou seja, essa fórmula, entre aspas, que Paulo está dizendo aqui, ele está ordenando, mas a gente está trabalhando os meios para poder viver isso aqui. Então, isso que ele está mandando aqui, ele não depende de circunstância. Serve tanto para mim, com as minhas tribulações, como você, com as suas dificuldades. Não existe ninguém que não possa ser alcançado, ou que não possa viver essa alegria. Ninguém. Esse é o primeiro ponto. Você quer ser alegre? Medite naquilo que Cristo fez por você. O segundo é, medite, se agarre, fale ao seu coração o que Cristo está fazendo por você agora, no presente. Ele te salvou. E o que Ele está fazendo agora? Ele está santificando a sua vida. Ele está santificando a sua vida, apesar ou no meio das tribulações. E como é que a gente vê isso? Na própria carta, abra comigo aí, capítulo 2, versículo 13 e 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 e 14. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. O que Paulo está falando aqui? Paulo está agradecendo a Deus, porque em meio à tribulação que aquela igreja estava passando, eles estavam sofrendo, meus irmãos. Só que esse sofrimento que aquela igreja estava passando estava santificando aquela igreja. E ela estava se tornando parecida. No capítulo 1 ele diz que a igreja ela tinha se tornado parecida com Cristo e com Paulo. E aqui está dizendo que eles estavam sendo, a igreja estava se tornando parecida com as igrejas da Judéia, que era o quê? A primeira igreja, a igreja que sofria mais. Então, se você quer ser feliz, meu querido, de fato, se você quer desfrutar dessa felicidade, que só está disponível para aquele que foi regenerado em Cristo, você precisa meditar naquilo que Cristo fez e você precisa meditar naquilo que Ele faz, para que isso gere alegria no seu coração. Sabe como é que é? Sabe como é que isso gera alegria no seu coração? Eu vou usar um outro exemplo simples da minha vida. Às vezes quando eu vou dar banho em Guilherme é o meu kit de ilustrações. E eu tenho certeza que
A santificação na minha vida, uma boa parte dela se dá exatamente pelas circunstâncias que eu olho e em primeira instância eu dizia, como seria bom se eu não tivesse isso. Deus me ama tanto, e Ele sabe que o melhor que Ele tem para mim é me fazer mais parecido com Cristo, que Ele gera circunstâncias para que eu seja forjado, moldado à imagem de Cristo Jesus. Aí eu olho para a circunstância, olha só, veja bem como é que eu me alegro, ou como é que você se alegra no que Cristo está fazendo por você. Você olha para essa circunstância adversa, aí depois, em um dado momento, você se pega de joelhos, orando. E você faz uma ligação e diz, meu Deus, se eu não tivesse essa circunstância, eu não estaria aqui de joelhos aqui nos teus pés. Porque é através das circunstâncias, através das dificuldades, que nós somos moldados. Se você não tiver isso, essas circunstâncias, dificilmente, por causa do seu pecado e por causa do meu pecado, eu ou você estaríamos correndo para o Senhor. E Ele nos ama tanto, meus irmãos, que Ele providencia isso. Enquanto você e eu não entendermos isso, a tribulação vai parecer algo aleatório. Tal coisa aconteceu na minha vida porque fulano fez assim, talvez eu tive uma escolha errada. Eu não estou isentando você das suas escolhas erradas, nem eu das minhas. O que eu estou querendo dizer é que na soberania de Deus, Ele faz com que essas coisas que aparentemente são ruins, trabalhem para que a gente se pareça mais com Cristo. E aí está a nossa alegria. Ou você, o que você mais deseja? O que dá mais satisfação? Se você procurar dentro do seu coração, meus irmãos, e essa é uma pergunta que você deve ir para casa pensando nela. O que consome o seu coração? O que está lá dentro do seu coração? O que mais você deseja? Responda para você. O que mais você deseja? Pense aí. Eu vou continuar, obviamente, mas não perca essa pergunta de vista. O que mais você deseja na sua vida? A salvação, Cristo já garantiu por nós. Agora, sabe o que mais nós deveríamos desejar? É ser mais parecidos com Jesus. Olha só o raciocínio. Se esse é o nosso maior desejo, o maior desejo da nossa vida é nos parecer com Cristo, mais com Cristo, e as circunstâncias dessa vida atualmente faz com que nós nos pareçamos mais com Cristo, e é o que mais nós queremos, qual é a nossa atitude? Alegria. Alegria. Mas você entende que isso é totalmente avesso ao que o mundo acredita de alegria? Isso aqui não é uma palavra para quem não foi alcançado por Cristo ainda. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas para nós, é poder de Deus. É poder de Deus. Então, alegria, o mandamento é alegrai-vos sempre. E como é que eu busco essa alegria? Como é que eu vivo essa alegria na prática? Pensando, meditando, me agarrando naquilo que Cristo fez por mim na cruz. Todos os dias, a cada novo dia, meu irmão, acorde e lembre daquilo que Cristo fez por você. De onde Ele lhe tirou. Lembre, medite, se agarre naquilo que Cristo está fazendo por você, que é santificando a sua vida, o que Ele está fazendo agora. E não só isso. Terceira coisa, pense, medite, se agarre, regozije naquilo que Cristo ainda vai fazer por você. E o que Ele vai fazer por você, que é maior que tudo? É a volta dEle, meu querido. A sua promoção, o fato de você trocar de carro, trocar de casa, você viajar, meu irmão, isso aí nem arranha. Sabe como é que a receita, de fato, para viver essa felicidade, é meditar naquilo que Ele ainda vai fazer por nós, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer. E Ele já falou na carta aos Tessalonicenses sobre isso. O que Ele disse? Que nós seremos arrebatados. Aqueles que morreram serão ressuscitados. Você tem ideia, meus irmãos, do que é isso? Você consegue perceber que se de fato
nós falarmos, insistirmos, clamarmos, orarmos por isso, para que essa verdade arda no nosso coração. Você concorda comigo que essa tribulação, ou qualquer outra tribulação que eu estou vivendo, a nossa alegria, essa alegria que vai existir junto da tribulação, vai ser extremamente superior, e ninguém vai poder roubar isso. Não vai acabar. Não vai acabar. É uma base sólida, que não depende de nós, não depende da circunstância. Ela já está determinada. É só a trombeta soar. É só o anjo, como ele diz no versículo 16, capítulo 4. Ouvida a trombeta de Deus, ressoar a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Então pode ter certeza, que veja o que eu vou dizer aqui, enquanto a sua alegria, ou a minha alegria, ela for uma alegria que dependa das circunstâncias, que é como todo mundo pensa. Todo mundo se alegra ou fica triste. O ser humano normal, naturalmente, ele vai se alegrar ou ficar triste por causa das circunstâncias. Se a circunstância é boa, eu me alegro. Se a circunstância é ruim, eu me entristeço. Isso é normal. Agora, aqueles que nasceram de novo, não precisam viver simplesmente com essa tristeza. Não precisam, e não só não precisam, como é o que Paulo diz aqui, é um imperativo. Paulo diz, alegrem-se sempre, em cada circunstância. Em cada circunstância. Meus irmãos, que desafio para nós. Que desafio. Como eu falei para vocês no início, a alegria move a nossa vida. Nós fazemos aquilo que mais nos alegra. É fato que em algumas coisas nós fazemos por obrigação, nós fazemos para que as outras pessoas gostem. Algumas circunstâncias são assim, mas a grande maioria das coisas, ou vai chegar um momento que nós vamos fazer aquilo que alegra o nosso coração. É natural. Nós buscamos aquilo que mais nos alegra. E o que Paulo está dizendo aqui é que essa busca por alegria, ou ele está ordenando, igreja, Tessalonicenses, em meio à tribulação que vocês estão passando, em meio a essas questões em relação à segunda vinda, que vocês não entenderam, que o medo, quando Cristo voltar, dos mortos, como é que vai ser, em meio a tudo isso, alegrem-se no Senhor. No Senhor. Isso deve ser a primeira coisa, nos alimentar do Evangelho a cada manhã, para que a gente possa viver uma vida alegre. É possível, meus irmãos. Uma vida alegre sem tribulação? Não. De forma alguma. Uma vida com tribulações, sim. Mas uma vida de uma alegria que é em meio. É como se você dissesse assim, para aquela circunstância, está aqui. A circunstância triste é essa. Aí você coloca o coração nisso e isso vai trazer tristeza para você. Agora, existe essa circunstância muito triste, muito difícil, e existe algo que não depende de circunstância, que é exatamente o que Paulo fala. Que é o que Cristo fez, o que Cristo faz e o que Cristo fará por nós. Cabe a você. E eu tenho experimentado esses dois caminhos de pensamento na minha vida. Ou eu vou olhar para a circunstância, e isso Paulo vai falar, eu falei para vocês que é muito interligado a ideia de regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Então, você vai ter esses dois caminhos. Ou eu vou olhar para essa circunstância, ou eu vou olhar para essa base sólida. Se eu olhar para a circunstância, realmente eu vou ficar triste. Agora, se eu colocar meus olhos aqui, naquilo que Cristo fez, na pessoa de Cristo, naquilo que nós somos em Cristo, é possível sim, sermos felizes. Mais que felizes. A ideia de mais que vencedores, a ideia de uma felicidade abundante vem daí.
A ideia do irmão que escreveu esse hino e conta a história de ter perdido a sua família e dizer assim: sou feliz em Jesus. Sou feliz em Jesus, meu Senhor. Todas essas circunstâncias é possível. Não é história de carochinha, mas é um desafio. É um exercício de disciplina para a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, meus irmãos. Vamos ficar de pé?